Graça e paz, queridos irmãos, queridos amigos que estão chegando, que legal que mais uma vez nós podemos estar juntos, mais um culto. Está entrando aí a irmã Siones, irmã Aline Lubanco, irmã Marli. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Patrícia Alves Martins, que legal. Muito bom ter os irmãos junto conosco. Hoje vocês devem estar vendo que nós estamos num ambiente diferente. Depois, mais à frente, eu vou explicar aos irmãos o porquê de nós estarmos num ambiente diferente. Mas o culto é o mesmo, a adoração é a mesma, o Deus que está recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão é o mesmo. Roberto, entrando aí, Roberto, nosso amigo Roberto, Deus te abençoe. Regiane Mesquita, Deus abençoe. Irmã Isabelle, Isabelle sempre é a primeira, hoje não foi a primeira a entrar não, né, irmã Isabelle? Irmã Josefa, hoje a Isabelle foi a sexta. Irmã Josefa, irmã Sione, boa noite, Sione, que bom que vocês estão entrando, que vocês estão chegando, que maravilha poder compartilhar a palavra de Deus com cada um dos irmãos. Que maravilha saber que Deus é aquele que tem cuidado da nossa vida. Pastor Joel, sua irmã Osana, Josefa, que legal. Pode entrando, compartilhe esta live, compartilhe este culto. Este é o nosso culto, quarta da palavra e oração. Que bom que você está aí. Niviane Oliveira, Deus te abençoe. Muito bom ter a tua conosco neste culto. Alisson Oliveira, irmã Nelly, Deus te abençoe. Que legal nós estarmos juntos. Que bom nós sabermos que Deus é aquele que tem falado ao nosso coração. Como é que está o sinal aí? O sinal está chegando legal para vocês? Vocês estão conseguindo ouvir legal? Como é que estamos aí? Porque hoje eu estou num local diferente, com uma internet diferente, então eu preciso saber aí como que está o sinal aí para os irmãos. Me dê um retorno aí, Caroline, Ademir, Silvinha, Neuza Mariano, que legal, os irmãos estão entrando, estão chegando, que bom. Me dá um retorno aí, como é que tá? Tá tudo legal, o sinal? Isso, aleluia, glória a Deus. Que bom. Ricardo Alves Loli, Ricardo, meu amigo, Deus te abençoe, Ricardo. Deus abençoe sua vida. Tá joia? Valeu. Tá bom? Então nós vamos dar início. Nós estamos começando mais uma celebração. Irmãos, eu falei que vou explicar, né? Eu costumo fazer as nossas lives do gabinete da igreja. Hoje eu não estou no gabinete. Hoje eu estou na casa da minha mãe. Os irmãos sabem, a minha mãe foi acometida do Covid-19, do coronavírus, e ela está em isolamento total. Então precisava de alguém para cuidar dela. E de acordo com minha esposa, com minha filha, nós sentamos, conversamos. Eu saí lá da minha casa e vim passar aqui 15 dias na casa da minha mãe. Então eu estou aqui cuidando dela com todos os equipamentos precisos, máscara, álcool em gel, todos os equipamentos precisos, mas eu estou aqui cuidando da minha mãe nesses 15 dias. Então eu também estou em isolamento nesses 15 dias e por isso eu decidi não fazer lá da igreja, não ir lá para o gabinete na igreja, fazer lá da igreja. Estou fazendo daqui, tá ok? Só por esse motivo. Mas isso tudo vai passar,
e nós vamos estar juntos novamente, nós vamos celebrar o nosso Deus juntos novamente, mas nesse momento nós estamos fazendo daqui, por isso eu não estou lá no gabinete, como é de costume nós fazermos a nossa live lá do gabinete, tá ok? Vamos iniciar então, né, nossa celebração, e geralmente nós iniciamos orando ao Senhor. Qual é o seu pedido de oração? O que você quer colocar diante do Senhor? Você que tem um pedido, você que tem um clamor, coloque aí diante do Senhor. Irmã Margarida, seja bem-vinda. Irmã Andréia, minha prima Andréia, lá de Espírito Santo, Mimoso do Sul. Deus te abençoe, Andréia. Muito bom ter vocês aí conosco. Cada uma das pessoas que estão chegando, que estão entrando, que Deus abençoe, que você possa se sentir abençoado e alcançado, não pela minha palavra, mas por aquilo que Deus tem para colocar aos nossos corações. Tá ali, ó, pedido da irmã Josefa. Boa noite, pastor Haroldo, peço a oração pela minha família e pelos meus familiares. Legal. Tá ali, Deus guarde sua família. Diácono Ademir, gente boa. Deus te abençoe, querido. Irmã Margarida, boa noite, pastor. Boa noite, querida irmã Margarida. É muito bom ter os irmãos aqui. Marcelo, louvado seja o Senhor Jesus. Marcelo, você tem que cantar nas nossas lives, hein? Nós precisamos elaborar isso aí para você cantar nas nossas lives, tá ok, queridos? Vamos lá, você tem o seu pedido de oração? Já colocou aí o seu pedido? Pela minha família, Ana Paula Alves Mota, tá lá o pedido da Ana Paula pela sua família. Boa noite, Juan Pablo, lá de São Paulo, Deus abençoe, Pablo. Isso, melhoras para a irmã Nelly, Deus abençoe, estamos orando. Sione, pela minha família. Alisson, pela minha família. Tá aí, queridos, nossas famílias têm sido foco da nossa oração. Eu tenho aqui outros pedidos também, vou ler aqui para os irmãos, me mandaram pelo zap hoje cedo, e eu vou estar lembrando, tá ok? Lembrando de orar pela vida do Vandro, pela vida do Wagner e pela vida do Alexandre. São 3 irmãos, Vandro, Wagner e Alexandre. Todos 3 estão com coronavírus. Então vamos estar lembrando de orar por esta família. Lembrar também de orar pelo seu Jair. Seu Jair é o pai da Tati. Tati, membro lá da nossa igreja. Seu Jair é diabético, ele está com um problema na perna. Vamos lembrar de orar pelo seu Jair. Lembrar de orar pela vida da Paula. Paula, esposa do Nandinho. Paula tem pedido pela sua saúde. Vamos estar orando também pela vida da Paula. Vida do irmão Milton Vieira. Irmão Milton Vieira é um ancião lá da nossa igreja, ele está acamado. Vamos estar lembrando de orar pela irmã Nelly Mariano, como eu já falei, né? A irmã Nelly também está aí acometida do coronavírus. Vamos estar orando por ela, pedindo a Deus que esteja na direção. Nesse momento, você pode baixar sua cabeça, você pode falar com o Senhor nesse momento. Vamos fazer isso? Vamos orar? Isso. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Muito obrigado pela sua proteção. Muito obrigado pela sua boa mão que tem estado sobre as nossas vidas todos os dias. Senhor, neste momento nós queremos elevar o nosso pensamento ao seu trono de graça para pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por essas vidas que aqui foram mencionadas. Senhor, se com a vida do Vandro, se com a vida do Wagner, se com a vida do Alexandre, cuide dessas pessoas, esses 3 irmãos, eles desta enfermidade. Pai, que a tua boa mão, que a tua mão protetora possa estar sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa, nesse momento, ordenar seus anjos, que cuide dele. Senhor, por favor, que o teu Espírito Santo, Pai,
possa estar passeando sobre a vida de cada um deles, liberando a cura, liberando a restauração, liberando, Senhor, o poder do Teu Espírito sobre a vida deles. Deus, nesse momento também quero... Pai da Tati, Deus, cuida dele, abençoe, Senhor, aquela enfermidade, que o Senhor possa estar extirpando da vida do seu Jair aquela enfermidade, e que ele possa estar reconhecendo o teu poder, a tua glória, a tua majestade sobre a vida dele. Deus, eu quero lembrar da vida da Paula neste momento, ser com a Paula, Senhor, ser com a sua saúde, com a sua família, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus, eu quero lembrar também da vida do irmão Milton neste momento. Pai, cuide do irmão Milton, um irmão tão ativo na igreja, um irmão que ama tanto aquela igreja, e agora, Senhor, encontra-se naquela situação, não sai de cima daquela cama. Cuide dele, Pai, abençoe a vida do irmão Milton. Deus, quero lembrar nesse momento da vida ali, Senhor, também acamado naquela cadeira de rodas. Deus, cuide dele, dê livramento ao teu filho, e que a tua boa mão, a tua mão de poder esteja sobre a vida dele, e que cada dia, que a cada momento ele possa ser alcançado pelas suas misericórdias mais e mais. Deus, lembramos da vida da irmã Nelly neste momento. Pai, que o Senhor seja a medicação que a tua filha está tomando, que as medicações que ela está tomando, Pai, possa fazer efeito, e que a tua glória, que o teu nome seja glorificado, e que nós possamos todos os dias reconhecer que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Deus, ser com aqueles pedidos que ali foram mencionados, pedido da Cione, Senhor, pela família da Cione, cuide da família da Cione, do Davi, suas filhas. Deus, pelo pedido da Ana Paula Mota, cuide dela, Senhor, abençoe a vida dela, abençoe a casa dela, e que a cada dia, Senhor, nós possamos ser alcançados pelo teu poder, ser alcançados pela tua misericórdia. Deus, ser com a vida da Andréia, lá no Espírito Santo, da sua família, de cada um dos seus parentes. Cuide, eles também possam ser alcançados todos os dias pela tua presença. Deus, a todas as pessoas que estão neste momento assistindo esta live, mas Deus, de uma forma especial, eu quero te pedir pela nossa nação. Deus, sara a nossa nação. Pai, este povo, a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e clamar, o Senhor ouviria dos céus. Deus, nós estamos orando, nós estamos clamando, e nós queremos pedir ao Senhor: ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, sara a nossa terra, sara o nosso povo, e que junto nós possamos glorificar o teu nome, e que juntos nós possamos exaltar o teu nome e reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, continue falando aos nossos corações nesta noite. Usa-nos para o teu poder, usa-nos para a tua glória, manifeste o teu poder e a tua graça. É o que nós te pedimos e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que legal que você está aí. Que legal que você está nos acompanhando. Você pôde orar juntamente conosco nesta noite, colocando o seu pedido diante do Senhor. Se você entrou aí e eu já tinha começado a orar, no final nós estaremos orando novamente, e aí a gente pode colocar também o seu pedido diante do Senhor. Queridos, vamos à palavra. Hoje é culto da palavra. Às quarta-feiras na igreja nós nos reunimos para isso, estudo da palavra. Às quarta-feiras, quando estamos lá na igreja, nós nos reunimos para aprender a palavra. Eu já disse para os irmãos, eu tenho uma grande dificuldade com que ele sobe, vai para o púlpito contar história. Eu tenho uma grande dificuldade. Queridos, eu posso até usar uma ilustração, eu posso até usar uma história, mas a gente não assume o púlpito para contar história, a gente assume o púlpito para pregar a palavra.
É a palavra que edifica, é a palavra que nos faz crescer, é a palavra que nos faz ter uma substância maior na nossa vida espiritual. E por isso precisamos pregar a palavra. E é isso que eu quero fazer nessa noite com os irmãos. Quero compartilhar a palavra de Deus. E essa semana eu tenho pensado muito no ministério pastoral. Eu tenho 40 anos de idade e tenho 12 anos de ministério pastoral. E digo para os irmãos, eu nunca pensei, eu nunca imaginei que eu viveria um tempo difícil como esse. Eu nunca pensei que teria um tempo para pastorear difícil como esse. E essa semana eu estava pensando justamente sobre isso, justamente nessa realidade que nós estamos vivendo, justamente nesse sistema que nós estamos vivendo. E Deus começou a trabalhar ao meu coração algo dentro de uma palavra para que eu pudesse trazer à igreja hoje. E eu quero pensar com você hoje no texto de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 vai dizer do templo chamado Formosa, na verdade a porta do templo chamado Formosa. E eu quero pensar com você, quero refletir com você dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão desse texto. Eu já usei esse texto outras vezes, mas Deus começou a me direcionar essa semana para que eu pudesse trazer uma palavra dentro do tempo que nós estamos vivendo, dentro do período que nós estamos vivendo. Eu quero pensar então com você sobre isso nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 3, ou acesse a sua Bíblia, quem acessa aí pelo smartphone, pelo iPhone, pelo iPad, acesse aí a sua Bíblia e nós estaremos fazendo a leitura Atos dos Apóstolos, livro de Atos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quinto livro do Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Atos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Quero pensar com você nesse tema, nesse texto, nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos, disse, preste atenção nisso, Pedro, fitando juntamente com João os olhos, disse, olhe para nós, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto e pôs a andar, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceu ser ele aquele, o mesmo que esmolava assentado à porta do templo Formosa. E se encheram de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Queridos, quero pensar com você nesta noite, eu coloquei o tema aí na descrição da live, quero pensar com você nesta noite sobre o seguinte tema: uma igreja preparada para enfrentar os desafios de um novo tempo. Uma igreja preparada para enfrentar os desafios de um novo tempo.
Como eu introduzi a minha palavra, como comecei a minha palavra, eu disse que jamais imaginei que eu pastorearia em um tempo tão difícil como esse. Tempo difícil, irmãos. Eu nunca imaginei, você nunca imaginou, que as nossas igrejas ficariam 3 meses com as suas portas fechadas. 3 meses sem nós nos reunirmos em culto. 3 meses sem nós nos congregarmos como igreja. Eu nunca imaginei isso. E creio que você também nunca tenha imaginado isso. Tempo difícil esse que nós estamos vivendo, tempo complicado, tempo em que os valores têm se perdido, tempo em que os valores éticos, em que os valores morais, em que os valores bíblicos, os valores espirituais têm se perdido. Sabe, tempo em que a gente não percebe mais o respeito dos filhos com os pais. Eu ainda sou de uma época em que os filhos chegavam para os pais e falavam assim: bença pai, bença mãe. Mas hoje nós vivemos um tempo todo conturbado, hoje nós vivemos um tempo todo diferente, hoje nós vivemos um tempo esquisito. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, esse é o tempo que nós estamos inseridos. E a pergunta é: nós estamos preparados como igreja para viver esse tempo? Uma igreja preparada para enfrentar os desafios de um novo tempo? Queridos, os irmãos sabem, eu não sou muito adepto à tecnologia e nem sei usar muito da tecnologia. Mas nós precisamos usar da tecnologia para que eu possa chegar até a sua casa. Olha como a tecnologia nos ajuda, olha como o avanço desse tempo nos ajuda. Daqui da minha casa eu consigo chegar com a palavra até onde você está. Mas a pergunta, e o que eu quero trazer você a pensar, e o que me fez pensar essa semana sobre esse tema, sobre essa temática, muitas das vezes, irmãos, nós estamos preparados como igreja com um bom som, nós estamos preparados como igreja com uma boa música, com bons instrumentos, muitas das vezes nós estamos preparados como igreja com uma boa tecnologia, mas eu quero te dizer, para enfrentarmos o novo tempo, precisamos ter uma vida no altar do Senhor de Cristo, enfrentar o desafio deste novo tempo. Nós precisamos ser igreja com a sua vida pautada na palavra de Deus. A nossa vida precisa ser pautada na palavra, e nós precisamos então entender isso. Nós precisamos nos preparar para este tempo que nós estamos vivendo. Precisamos entender o real significado deste tempo. Para podermos entendê-lo, precisamos saber quais são os desafios desse tempo que nós temos inserido. O tema proposto tem uma abrangência muito séria para o tempo em que a igreja está vivendo, para o tempo em que nós estamos passando. Nós vamos entender essa realidade. Sabe, queridos, eu tenho dito, e essa semana eu conversava com um pastor lá de Minas, e nós falávamos sobre isso que vou lhe dizer agora. Ele dizia que a igreja, muito tempo sem se reunir, muito tempo sem estar junto, será muito difícil de reunir de novo as pessoas. E eu dizia para ele, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que, na verdade, nós estamos vivendo um tempo da peneira. Nós estamos vivendo um tempo em que os verdadeiros cristãos, em que os verdadeiros servos do Senhor vão se sobressair nesse tempo. Sabe, é um tempo, irmãos, que você está na sua casa
E para você ouvir a palavra, você tem que deixar de fazer o que você está fazendo e sentar para ouvir a palavra. Então, você precisa querer, você precisa ter o desejo. Esse é o tempo que nós... É o tempo que a peneira está passando e os crentes verdadeiros vão aparecer. A Bíblia já nos falava sobre isso. A Bíblia já nos falava que nós viveríamos tempo de perseguições. Nós viveríamos tempo de um esfriamento espiritual. E a pergunta que eu quero te trazer a pensar nessa noite é a seguinte: você está preparada para viver esse tempo? Você está preparado para viver esse tempo? Como igreja, como Primeira Igreja Batista em Limeira, ou como qualquer outra igreja que está aí acompanhando o nosso culto, nós estamos preparados para vivermos o desafio desse tempo? O primeiro ponto que eu quero pensar com você nesta noite é olhando e voltando para esse texto, Pedro e João, a hora nona, por volta das 3 horas da tarde, eles estavam indo ao templo. A primeira coisa que eu quero falar para você neste momento, a primeira coisa que eu aprendo com este texto é que os crentes, eles precisam ter contato com o Senhor através de uma vida de oração. O texto diz que Pedro e João subiam ao templo a hora nona para falar com Deus. Queridos, nós temos vivido um tempo em que as pessoas não têm mais orado. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas não têm mais buscado a face de Deus. Nós temos vivido um tempo em que a oração tem se tornado escasso na nossa vida. Por isso tem sido tempo difícil. Por isso tem sido tempo complicado. Sabe, quando eu olho para o texto, quando eu volto para o texto, eu olho Pedro e João, 3 horas da tarde, a hora nona, subindo ao templo para orar. Hoje, a nossa resposta, hoje, os nossos argumentos são o seguinte: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para falar com Deus, a minha vida é muito corrida, eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente arruma tempo para tantas coisas. Você arruma tempo para ir ao cabeleireiro, você arruma tempo para consertar o carro, tempo para consertar a casa. Por que não arrumamos tempo para gastar na presença do Senhor? Por que não arrumamos tempo para nos debruçar diante do nosso Deus? Por isso, queridos, nós precisamos voltar ao tempo da oração. A igreja precisa voltar a orar. Porque esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que a igreja está inserida, ela não vai vencer se não for pela oração e pela palavra. A igreja só vai vencer esse tempo difícil que nós estamos vivendo se for através de uma vida de oração. Por isso que, como igreja, nós precisamos estar preparados para esse tempo. O texto que nós acabamos de ler, ele nos narra, ele fala, a sua narrativa fala de um homem coxo que era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Esse homem, ele era coxo, ele não tinha seu sustento, ele não tinha a sua aposentadoria como as pessoas têm hoje. E esse homem, todos os dias, ele era colocado à porta do templo, porque ele pedia esmola, e com as esmolas que ele ganhava, era que ele se sustentava. E preste atenção que esse homem era colocado na porta do templo. Sabe por quê? Porque da porta do templo, as pessoas entravam e as pessoas saíam todos os dias. Eu fico imaginando, ali na porta da nossa igreja, na Primeira Igreja Batista em Limeira,
Eu fico imaginando ali na rua da nossa igreja, quantas pessoas esperam alguma coisa. Quantas pessoas esperam alguma coisa de mim e de você, porque eu e você somos a igreja. Nesse tempo que nós estamos inseridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos dar uma resposta a essa sociedade. Nós precisamos, como igreja, dar uma resposta às pessoas que estão clamando por Deus e por salvação. Nós precisamos viver essa realidade. E como igreja, o primeiro tópico da nossa reflexão hoje, o primeiro tópico da nossa palavra hoje é como igreja de Cristo. Muitas das vezes nós não temos cumprido a nossa missão. Eu vou lá no verso 2 do texto que nós lemos e diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Irmãos, aquele homem todos os dias era colocado na porta do templo. Pessoas entravam e pessoas saíam do templo. E ele pedia esmola, ele pedia alguma coisa que pudesse ajudar na sua sobrevivência. E deixa eu te dizer uma coisa. Hoje também as pessoas estão olhando para nossas igrejas, as pessoas estão olhando para os nossos templos, pedindo alguma coisa, as pessoas estão clamando por esperança. As pessoas querem ser alcançadas e nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter uma palavra de esperança para oferecer às pessoas. Que contraste! Você lembra qual era o nome da porta do templo? A porta do templo era chamada Formosa. Esse homem era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Mas preste atenção, queridos, um templo com uma porta formosa, e aqui eu quero parar. Muitas das vezes nós queremos construir os templos muito bonitos, com uma fachada muito bonita, com uma bancada muito bonita. Irmãos, de nada adianta nós termos um templo muito bonito se nós não tivermos vida, se nós não amarmos as pessoas. Nós temos confundido, nós temos amado mais as coisas do que as pessoas. Nós temos dado mais valor aos bens materiais do que as pessoas. Nós precisamos amar mais as pessoas. Como igreja, nós precisamos demonstrar o nosso amor às pessoas. Nós precisamos atender os necessitados. Sabe, queridos, nós precisamos rever o nosso conceito de igreja. Porque senão nós não estaremos preparados para enfrentar o desafio desse novo tempo que se chama hoje. Se nós não revermos o nosso conceito de igreja, se nós não revermos o nosso conceito de povo do Senhor, nós não estaremos preparados para enfrentarmos o desafio desse tempo. Tempo complicado. Tempo em que as pessoas esperam ver na igreja a esperança para os desesperançados. Tempo que as pessoas esperam em mim e em você encontrar uma palavra de alento, encontrar uma palavra de paz, encontrar uma palavra de encorajamento. Que contraste uma porta forte, bela, despertando a admiração de todos, e um pobre mendigo vestido em trapos, procurando continuar a sua existência à base de esmola. Esse texto que eu terminei de ler, ele narra justamente esse contraste. Um templo que tinha uma porta formosa, que tinha uma porta bonita,
e um mendigo sentado na porta do templo. Quantas das vezes nós somos assim? Quantas das vezes, queridos, eu e você temos tudo e não abençoamos aqueles que precisam ser abençoados? Essa semana, na verdade, há 2 semanas atrás, eu conversava com uma pessoa e essa pessoa me falava da sua necessidade. E essa pessoa me falava assim: pastor, eu estou sem alimento na minha casa. Eu não tenho o que colocar na panela para dar aos meus filhos. Sabe, queridos, o que essa pessoa está esperando não é um batidinho no ombro e dizer assim: eu vou orar por você. Não! É claro que ela precisa de oração, mas antes da oração, ela precisa de uma cesta básica. Antes de uma oração, ela precisa de uma ajuda. Antes de uma oração, ela precisa de um alimento que possa tirar ela daquela situação. E eu pude dizer para essa pessoa assim: olha, querida, amanhã de manhã, porque isso era à noite, amanhã de manhã, eu vou falar com a irmã Sandra na igreja e vou levar uma bolsa de compra e vou levar uma cesta básica na sua casa. Sabe por quê? Porque a igreja precisa atender os necessitados. Nesse novo tempo que nós estamos inseridos, a igreja precisa ser o diferencial. Nesse novo tempo que nós estamos inseridos, nós precisamos parar de olhar apenas para o nosso umbigo, precisamos parar de olhar apenas para os nossos problemas e precisamos ter uma visão macro. Muitas das vezes nós, como igreja, temos tido uma visão micro. A visão da igreja precisa ser macro, porque o próprio Deus disse, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a Certa vez Jesus dizia para os seus discípulos: estive preso e não me visitaste, estive enfermo e não estiveram comigo, tive fome e não me deste de comer. E os seus discípulos lhe perguntaram: mas mestre, quando te vimos enfermo, quando te vimos preso e quando te vimos com fome? E Jesus disse: quando vocês e a eles fizeram, a mim também o fizeste. A missão da igreja nos dias de hoje que nós estamos vivendo é atender os necessitados. A missão da igreja no dia de hoje que nós estamos vivendo é atender as pessoas, não apenas com o alimento espiritual, também com o alimento espiritual, mas nós como igreja também precisamos atender com o alimento físico material. Não tem como, irmãos, preste atenção nisso que vou lhe dizer, não tem como eu pregar a palavra para uma pessoa com a barriga vazia, com fome, com a barriga roncando. Primeiro, eu preciso alimentar essa pessoa, depois eu prego a palavra para essa pessoa. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão que nós precisamos estar inserido nessa realidade, precisamos estar inserido nesse contexto, porque senão nós não seremos igreja. Quando eu volto para o texto, aquele homem era colocado todos os dias na porta do templo, mas me parece que ninguém fazia nada por ele, porque ele entrava e saía do templo. Alguns davam uma esmola, como que não queriam dar. Mas um dia, queridos, aquele homem foi encontrado por Pedro e João. Dia após dia o homem era levado ao templo. Era esperado que os adoradores estivessem mais inclinados à caridade do que as outras pessoas. Muitas pessoas aflitas ainda hoje esperam algo
do calor da religião no meio da fria indiferença do mundo em que estamos vivendo. Tem havido uma degradação total e espiritual da Igreja de Cristo. A missão da igreja tem sido invertida. Temos nos preocupado muito mais, como eu já disse, com as coisas do que com as pessoas. Temos vivido alguns desses problemas hoje. E nós precisamos rever isso. E nós precisamos consertar isso. Do Senhor Jesus, precisamos arregaçar as mangas da camisa e fazer a nossa parte. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos sair a campo. Nós não podemos ficar fechados dentro de quatro paredes, enquanto as pessoas estão lá fora esperando uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de fortalecimento, uma ajuda. A igreja precisa ser diferente. Como igreja de Cristo, segundo ponto, como igreja de Cristo, as pessoas precisam olhar para nós. Quando eu vou lá no verso 4 do texto, o texto vai dizer no verso 3 que aquele homem, quando Pedro e João entravam no templo, aquele homem pediu: me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Pedro e João olham para aquele homem e diz assim: olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim tem um significado muito grande. Esse olhe para mim, a gente aprende muitas coisas. Hoje nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm falado assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Eu sou falho, eu erro, Jesus não. Não, irmãos, está errado. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Jesus em mim e em você. As pessoas precisam olhar para a minha vida, para a sua vida e ver Jesus na minha vida e na sua vida. As pessoas precisam ver Cristo em nós. O meu dia a dia, o meu agir diário precisa refletir a imagem de Cristo. Por isso que Pedro e João olham para aquele homem e dizem assim: olhe para mim, olhe para nós. Sabe o que esse olhe para mim, olhe para nós quer dizer nesse texto? Pedro está dizendo assim: olhe para nós, olhe quem nós éramos. Nós éramos pescadores, nós éramos homens sem futuro, nós éramos pessoas sem valor. Mas quando Cristo entrou na nossa vida, Ele mudou a nossa história. Olhe para nós, porque o mesmo Deus que fez isso na nossa vida, também pode fazer na sua vida. Foi isso que Pedro e João disse para o paralítico, quando ele disse assim: olhe para nós, olhe para nós. Ninguém havia falado assim com eles antes. Os adoradores geralmente lançavam a moeda quase sem olhar para eles. Aqui, no entanto, estava dois homens que lhe dedicou total atenção, com verdadeira preocupação com a situação daquele homem. Às vezes, irmãos, quando a gente vê um mendigo na rua, a gente atravessa para o outro lado para ele não nos importunar. Às vezes, quando a gente chega no sinal e tem alguém pedindo alguma coisa, a gente fecha o vidro com medo de ser assaltado. Deixa eu te dizer, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós como igreja precisamos agir de forma diferente. O mundo espera algo diferente de nós. O mundo espera algo diferente da igreja. Frase muito importante de Moody. Moody, um grande avivalista do século passado. Moody disse o seguinte: de 100 pessoas, preste atenção nisso, de 100 pessoas, uma irá ler a Bíblia, 99 irá ler a vida do cristão.
Ele quis dizer que de 100 pessoas, uma pessoa vai pegar a Bíblia e vai ler. As outras 99 vai enxergar a Bíblia através da minha vida e da sua vida. A minha pergunta é: você tem refletido Cristo? A sua vida tem sido uma vida de um verdadeiro cristão? A sua vida tem sido uma vida de um verdadeiro servo do Senhor? Ninguém havia falado com aquele paralítico antes dessa forma. Ninguém havia falado com o paralítico antes assim: olhe para a gente. Ninguém tinha dado atenção para eles. Ninguém. Pedro e João, o único que fez isso. Preste atenção que ele estava sendo colocado na porta do templo. O sacerdote entrava e saía. Se fosse nos nossos dias, era o pastor, né? O pastor entrava e saía e nunca deu a atenção que aquele paralítico precisava. Irmãos, as pessoas precisam de nós atenção. As pessoas precisam da igreja compaixão, amor. As pessoas precisam ser amadas. Essa é a nossa tarefa como igreja. Como igreja de Cristo, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Cristo na minha vida e na sua vida. Terceiro, como igreja de Cristo, para enfrentarmos os desafios desse século, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sabe, queridos, nós só vamos conseguir enfrentar os desafios desse século, nós só vamos conseguir enfrentar o desafio desse tempo, se nós formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes tem faltado o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Muitas das vezes tem faltado ousadia na vida do crente. Muitas das vezes tem faltado intimidade, intrepidez. Quando nós vemos uma pessoa possessa, quando nós vemos uma pessoa mendigando, nós temos medo, não temos ousadia de ir lá, impor as nossas mãos e dizer: sai dele em nome de Jesus. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Sabe, queridos, Pedro e João olham para aquele homem e diz assim para aquele homem: olha, nós não temos prata e nem ouro. Porque aquele homem pediu esmola, pediu um dinheiro. E Pedro e João diz assim: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Queridos, preste atenção. Aquele homem pede uma esmola. Aquele homem pede um dinheiro, pede uma moeda, pede um trocado. E Pedro e João diz: dinheiro eu não tenho, mas poder, autoridade do Espírito, vida no altar, isso eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, queridos, a igreja de Cristo, ela pode dar a cesta básica, sim. A igreja de Cristo pode ajudar a pagar a conta de luz, sim. Mas a igreja de Cristo não pode faltar poder, não pode faltar unção, não pode faltar intimidade, não pode faltar Espírito Santo na vida da igreja de Cristo. Eu e você somos a igreja. Eu e você precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de unção. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e ver em nós a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas tinha poder de Deus. Hoje, as nossas igrejas muitas das vezes têm tido prata e ouro, mas tem faltado poder.
Não, irmãos, não pode faltar poder, não pode faltar intimidade, não pode faltar presença do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ser repleta do Espírito Santo de Deus. Por último, e para concluir, como Igreja de Cristo, para enfrentarmos o desafio desse século, precisamos ser imitador de Cristo. Sabe, queridos irmãos da primeira Igreja Batista em Limeira, queridos irmãos de outras igrejas que estão aí nos acompanhando, sabe como ser uma igreja preparada para esse tempo? É só nós imitarmos a Cristo. É só sermos imitadores de Cristo. Para sermos uma igreja preparada para este novo tempo, nós precisamos ser iguais a Cristo. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Nós precisamos ser imitador de Cristo. Primeira Igreja Batista em Limeira e demais igrejas que estão aí assistindo, nós estamos vivendo num tempo que nós temos que mostrar ao mundo para que Deus nos colocou no mundo. Essa semana eu estava pensando justamente isso. Essa semana eu estava falando assim, para que Deus colocou a primeira Igreja Batista em Limeira ali naquele lugar? Irmãos, nós precisamos saber o porquê que nós estamos ali. Antes tem a Nova Vida, depois tem a Segunda de Fragoso. Para que Deus nos colocou ali? Porque se Deus nos colocou ali, Ele quer nos usar ali. Se Deus te colocou num lugar, é porque Ele quer te usar naquele lugar. Então eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, seja boca de Deus aonde Deus te colocou. Seja instrumento do Senhor aonde Ele te colocou, porque Deus nos colocou ali para sermos bênção para a vida das pessoas. Quero finalizar dizendo: uma igreja preparada para enfrentar os desafios desse novo tempo, ela tem que ser, as pessoas podem olhar para ela tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E por último, ela tem que ser uma igreja que seja imitadora e seguidora de Cristo. Inseridos dentro dessa realidade nesse tempo que estamos vivendo. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa colocar essa palavra no seu coração. E quando terminar essa quarentena, e quando terminar esse tempo que nós estamos passando, quando nós voltarmos a nos reunir como igreja, que nós possamos arregaçar as mangas e sair de dentro da igreja e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Fazer aquilo que Deus nos designou para fazer como igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser uma igreja preparada para enfrentar o desafio desse novo tempo. Lembre-se de uma coisa: a igreja não é o templo. Não, a igreja sou eu e você. Então eu e você precisamos estar preparados para enfrentarmos o desafio desse novo tempo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus abençoe sua casa, que o Espírito Santo de Deus abençoe sua família. Eu quero mais uma vez orar por você. Eu vi que a irmã Ana Eulaila colocou lá pedindo oração pela irmã Elídia. Isso, nós vamos orar por esses irmãos agora também mais uma vez. Vamos lá? Deus, nós te louvamos. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos alcançados pelo teu poder, pela tua misericórdia. Nesse momento, Deus, eu quero colocar a vida da irmã Elídia nas tuas mãos. Eu quero colocar o filho da irmã Zilma nas tuas mãos.
Ah, Senhor, cuide dessas pessoas que fizeram seus pedidos agora. Cuide de cada um deles. Os pedidos que nós oramos lá no início, o Senhor conhece, o Senhor sabe da necessidade de cada uma das pessoas. Pai, por favor, venha de encontro à necessidade de cada um daqueles que estão precisando. E eu quero te pedir nesse momento, Pai, faça de nós, faça de mim e de cada um dos meus irmãos preparada para enfrentar os desafios desse novo tempo. Que nós, quando voltarmos, possamos tirar a preguiça, possamos tirar o desânimo, possamos tirar a falta de tempo e nos dedicarmos à tua obra e nos dedicarmos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Usa-nos para o teu louvor, usa-nos para a tua glória, manifeste o teu poder e a tua graça em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus a todos nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. No domingo, pela manhã, nós teremos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e à noite nós teremos o nosso culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado. Que Deus a todos nos abençoe e um grande abraço na sua casa, na sua família e nos seus familiares.